Prezados alunos do primeiro período de Engenharia de Produção. Espero que todos vocês estejam bem aí nesse momento difícil, né? Eu vou passar aqui para vocês agora uma revisão para a prova, né? Que vai ser na semana que vem. E aí eu gostaria que vocês atentassem, né? Aos tópicos e aos assuntos que eu vou conversar com vocês aqui agora, que servirão de norte aí para vocês fazerem uma boa prova, tá certo? Bem, eu vou começar a revisão pela nossa primeira aula, em que a gente fez uma introdução ao curso, né? E eu vou começar pelo tópico qual a origem da engenharia de produção. Bem, pessoal, a gente viu, né, nas nossas aulas que a origem da engenharia de produção se deu praticamente, né, no século XX. E ela foi se moldando devido a algumas necessidades, né? A gente viu que a questão do avanço tecnológico, né, por parte das indústrias, exigiu a elaboração de um curso que capacitasse um profissional, que é o engenheiro de produção, e que ele tivesse o conhecimento técnico, né, do processo. Então ele tinha que ter a técnica para estudar, né, e apresentar um processo produtivo adequado. Ele também tinha que entender um pouco de financeiro, pois ele tinha que entender, né, sobre os custos de produção, né? E além disso, esse profissional também, ele tinha que saber gerir pessoas, né? Então tinha que entender um pouquinho de recursos humanos, porque ele lidava diretamente, né, com as pessoas, com os operários. Então ele tinha que ser um profissional que fosse capaz de lidar e entender melhor as pessoas dentro de um processo produtivo. E além disso, né, ele tinha que ter uma visão estratégica. Em qual sentido, né? Ele tinha que ter uma visão, ele tinha que entender a questão da missão, da visão e dos valores da empresa de forma que os sistemas produtivos fossem totalmente alinhados com a visão estratégica da empresa, né? Porque não adianta a empresa definir suas estratégias e o engenheiro de produção ele não está coerente com os objetivos que as empresas querem alcançar. E então, não só essas foram as 4 principais, né, áreas que formaram, né, por volta aí do século XX, o curso de engenharia de produção, né? E depois foram surgindo outras áreas, né? E a partir disso, então, a gente começou a estudar, né? Afinal de contas, né? Um curso de engenharia de produção, o que esse profissional ele precisa de estudar, né? Então, a pergunta é: o que estuda um profissional para se tornar engenheiro de produção, né? Então a gente começou a ver, né, atualmente o curso de engenharia de produção, quais as disciplinas, né? Quais são os principais conteúdos que a gente tem que aprender. A gente viu que na primeira etapa
do curso, né, que a gente pode chamar de ciclo básico, tem algumas principais, né, alguns pilares aí que a gente tem que estudar, que é as ciências exatas, em que a gente tem que entender um pouco de física, química e cálculo. Então, olha só, primeiramente, a gente dá início ao curso, né, que é o nosso ciclo básico, a gente vai ver alguns conteúdos de física, de química e de cálculo que vão nos dar suporte para disciplinas futuras, né, e que são específicas do curso, mas que vai demandar a gente entender alguns conteúdos básicos dessas disciplinas. Além disso, a gente vê alguns conteúdos, né, da ia escrever engenheiro elétrico, mas é engenharia elétrica. E o certo não é engenheiro elétrico, né, pessoal? É engenheiro eletricista, né? Então, eu escrevi errado aqui. Então, a gente viu que a gente tem que entender um pouquinho da engenharia elétrica na parte de elétrica e eletrônica. Por que isso é importante, né? A questão, né, o engenheiro de produção, ele está totalmente relacionado à questão da automação dos processos, né, dos sistemas produtivos. E a gente tem que entender um pouquinho, né, da base ali da engenharia elétrica, até mesmo caso a gente trabalhe em alguma empresa que a gente vá propor algum tipo de produto novo, né, de tecnologia que auxilia o sistema produtivo. Então é interessante o engenheiro de produção ele ter um pouquinho da base aí da engenharia elétrica, né, estudar algumas disciplinas de elétrica e eletrônica, né. E depois a gente tem também um pouco da engenharia mecânica, em que a gente vai estudar processos de fabricação e também metrologia. Qual que é a importância disso, né? Os processos de fabricação, a gente vai entender alguns tipos de processos que são da área da engenharia mecânica, por exemplo, a estampagem, o fresamento, né? Processos de tratamento térmico. Então a gente tem que entender um pouco, né, de como esses processos são realizados, porque muitas indústrias utilizam, né, esses tipos de processos para desenvolver os seus produtos. Então aqui a gente tem um pouquinho de conhecimento da técnica de alguns processos de fabricação. E a gente tem que entender também a parte de metrologia, que a gente vai estudar a questão de medição, né, que é super importante aí dentro de uma empresa. Então, o ciclo básico aí são basicamente as ciências exatas, a engenharia elétrica e a engenharia mecânica, né? E a partir disso, então, pessoal, a gente viu quais eram as grandes áreas da engenharia de produção, né? Bem, a gente viu, eu comecei a passar para vocês, né, que é a gerência de produção, como exemplo. Qual que é o objetivo da gerência de produção, né? É a gente conhecer os nossos processos, determinar quando esse processo produtivo vai começar, o quanto a gente vai produzir, como a gente vai produzir, né? A gente vai compreender todo o sistema produtivo desde o início
até o fim e propor ferramentas de melhorias de processo em que a gente vai preocupar em reduzir retrabalho, reduzir desperdício, aproveitar ao máximo o nosso espaço físico dentro da empresa, né? O arranjo das máquinas, dos operadores. A gente vai preocupar com o tempo de produção, né? Vamos tentar reduzir esse tempo e produzir uma quantidade maior. Então, essa área da engenharia de produção estuda, assim, é uma das principais áreas do curso de vocês, tá certo? E além disso, a gente citou a engenharia da qualidade e que a gente viu qual que é a importância disso, né? O engenheiro de produção, ele tem que estar totalmente alinhado com as normas que existem, né? Por exemplo, a ISO 9001 é uma norma da engenharia da qualidade que vai determinar que a empresa defina seus padrões e é uma norma totalmente voltada em satisfazer o consumidor. Então, qual que é o objetivo, né, da engenharia da qualidade? É a gente produzir um produto que não apresente falhas, né, que satisfaça as necessidades não só do consumidor, mas às vezes de um órgão de fiscalização. Por exemplo, o Inmetro, ele vai impor certos padrões para as empresas, para ela ganhar certa certificação, né, ou até mesmo o governo, né, de certa forma, ele vai exigir que essa empresa trabalhe definindo certos critérios, né? Então existem normas que vão padronizar isso e até mesmo a empresa por si só, ela padroniza os seus processos para garantir uma qualidade e atender e satisfazer, né, o seu cliente. Durante a aula eu até dei o exemplo de um carro, né? Quando a gente vai numa concessionária comprar um carro zero, por exemplo, a gente quer comprar um carro que não vai proporcionar falhas, que vai ter uma potência desejável, né? Um certo conforto, que seja moderno, né? Tecnológico, porque a cada vez que passa, os carros estão apresentando, né, maior tecnologia, que ele seja rápido, né? Então, o que as empresas fazem? Elas garantem, por meio da engenharia de qualidade, que essas necessidades sejam atendidas aí, tá certo? A gente viu também uma outra área, que é a engenharia econômica. Esta área ela está totalmente voltada, né, para que o engenheiro de produção seja capaz de calcular a viabilidade de um determinado projeto dentro da empresa, né? A gente tem que entender alguns conceitos que são da área de finanças para a gente propor alguma ideia nova dentro da empresa, né? E qual o impacto financeiro disso. Então a gente tem que sempre estudar certos conceitos da engenharia econômica para a gente estar preparado, né, a propor ideias novas, a preocupar com os objetivos financeiros da empresa. No caso, o engenheiro de produção, ele pode propor certas melhorias, né, um projeto que vai apresentar um aumento dos lucros da empresa. Mas para isso a gente tem que entender isso vai ser a longo prazo, esse projeto vai atender, os resultados vão começar a aparecer depois de quanto tempo, né? Então, existem índices, né, da engenharia econômica que vão nos orientar nesse sentido, né? Outra área também que eu citei para vocês, que é a ergonomia e segurança do trabalho. É uma área extremamente importante, porque eu até passei um vídeo para vocês, né, do Napo carregando um material de forma errada. É uma área que preocupa com a saúde do trabalhador, né? Ainda mais atualmente, em que as empresas elas são muito cobradas disso, né? Visando a qualidade do empregador dentro da sua função ali durante a operação, em utilizar os equipamentos de proteção individual, em seguir as normas, né? Os procedimentos operacionais padrões que são
impostos pelas empresas, eles têm um objetivo de não só manter um padrão na produção, mas também de garantir uma proteção, né, uma segurança do trabalhador. Então ele tem que seguir as instruções de como ele deve se comportar dentro de uma indústria, né, para não ocorrer acidentes do trabalho. E a parte ergonômica é totalmente voltada, né, à questão de postura, né, do posicionamento do operador no seu posto de trabalho. Existem normas, né? Tem, se eu não me engano, a NR17, ela trata de normas que as empresas têm que seguir para que os seus operadores, seus funcionários tenham certa qualidade, né, de trabalho aí, e também garantir a segurança dele no seu posto de trabalho, né? Outra área que a gente conversou dentro de sala é a pesquisa operacional. A pesquisa operacional, pessoal, eu lembro que eu falei com vocês, é como se o engenheiro de produção fosse lá no chão de fábrica, colocasse um óculos, e a partir desse óculos ele ia enxergar, né, seu sistema produtivo por meio de números, né? É uma área da engenharia de produção que tem como intuito otimizar o seu processo produtivo. A gente vai trabalhar com funções, com sistemas de equações em que a gente vai manipular para otimizar o processo no sentido de maximizar o lucro, minimizar certo prejuízo, maximizar o número de produtos produzidos em uma linha de produção. Então a gente vai trabalhar, né, com modelos, criação ou então interpretação de modelos matemáticos que vão nos auxiliar a realizar melhorias, né, dentro de um processo produtivo. Além disso, a gente viu a engenharia do produto, que é a área da engenharia de produção em que a gente tem ideias, desenvolve um projeto, realiza um desenho técnico, faz a viabilidade econômica desse projeto baseado em o que o mercado está demandando, né? Então a gente cria estratégias de mercado para lançar esse produto, né, novo aí, que é às vezes uma requisição dos consumidores, né? A gente tem que ver, por exemplo, dentro de uma indústria a gente está produzindo determinado produto, será que nesse ciclo desse produto lá, né, que a gente tem uma sequência, que a gente chega nesse produto final, será que eu não aproveito esse mesmo sistema produtivo para produzir um novo produto que o mercado está demandando? Ou seja, eu não vou ter que gastar tanto, né, no meu chão de fábrica para fazer esse produto, né? Eu vou fazer o aproveitamento disso. Então, isso tudo tem que estar documentado. A gente tem que realizar um projeto, apresentar a parte técnica desse produto, né? Uma justificativa, quais os impactos financeiros, né, da empresa para começar a produzir esse produto e quais são os resultados esperados, né? Então, a parte de engenharia do produto é a parte de desenvolvimento de produtos, em que a gente vai propor, né, um novo produto ao mercado, e a gente tem que trabalhar com todos esses critérios, né, que eu citei anteriormente, para a gente lançar esse produto no mercado, né? Além disso, a gente viu também a parte de estratégias e organizações. Ou seja, né, o engenheiro de produção ele tem que ser capaz de acompanhar o que a organização, né, o que a empresa planejou para daqui tanto tempo, né? Ou seja, a gente tem que ter uma visão estratégica para garantir a nossa competitividade no mercado, né? E para isso a gente tem que inovar. Então, todo o trabalho do engenheiro de produção, ele tem que estar totalmente alinhado à parte estratégica da empresa. Por isso que a engenharia de produção, olha só como ela é multidisciplinar. Ela trabalha com diversas áreas, né? Ela tem que conversar com todos os profissionais dentro
da empresa, né, e alinhar o seu trabalho conjuntamente com eles. Então, a gente tem que entender um pouquinho de estratégias e organizações em que a gente vai aprender algumas ferramentas para a gente compreender o que esses profissionais, né, que desenvolveram, por exemplo, o planejamento estratégico da empresa, a gente tem que participar desse planejamento estratégico, né? E para a gente participar, a gente tem que saber um pouquinho do funcionamento, né, de uma organização, os impactos, né, que o setor estratégico dela, quais os impactos que eles sofrem e como a gente pode auxiliar. Então, é importante, né, a gente ter esse conteúdo aí na nossa disciplina, tá? Além disso, pessoal, a gente viu também, né, onde atua o engenheiro de produção no mercado de trabalho. Bem, eu expliquei para vocês, né, durante as nossas aulas, que a gente geralmente começa em um estágio, né, durante a nossa graduação, e aí a gente pode partir diretamente para a contratação ou a gente pode passar por um processo trainee e depois ir para a contratação. Então, qual que é a diferença, né? Eu expliquei para vocês, o estágio a gente realiza durante a nossa graduação, trabalha dentro de uma empresa, em um determinado setor, e aí a gente desenvolve certas atividades. E a partir disso, quando a gente conclui o nosso curso, essa empresa pode contratar a gente para continuar desenvolvendo atividades nesta área que a gente já trabalha. Ou então, a partir do estágio, a gente pode fazer um processo trainee em que a gente vai ser preparado para ser líder dentro da empresa, né? Entra em um outro setor dentro da empresa em que a gente vai desenvolver projetos juntos com outros concorrentes e aí eles vão avaliar a gente vai passar por todos os setores da empresa e eles vão olhar a nossa capacidade de liderança, né, dentro da empresa, porque a partir do momento que a gente é aprovado no processo trainee, a gente já cai num cargo mais a nível de gerência dentro da empresa, né? Então, a gente tem que ser capacitado, né? Tem que ser apto a questões também de liderança e apresentar projetos que irão influenciar positivamente, né? Vai ter impactos positivos para a empresa. Então, assim, são duas questões totalmente diferentes. E a gente viu também a questão, né? Que a gente pode estudar para concurso público. Por exemplo, a gente pode estudar para concurso da Petrobras, dos Correios, ou então até mesmo de bancos, né? Tem diversos tipos de concurso público aí, ou então para a gente trabalhar no Inmetro, né? Principalmente lá na área de controle de qualidade. Enfim, tem diversos tipos de concurso aí que a gente pode realizar também. Ou então, a gente pode seguir a carreira acadêmica, que é uma opção também, né, que é dar aula, ser professor, e aí a gente pode fazer um mestrado, depois um doutorado, e também passar num concurso público, né, para ser professor, né, que aí no caso, se for dependendo da instituição, né, eles vão te exigir os títulos, né, de mestrado e doutorado, e também a gente viu a questão de consultoria. A consultoria, ela é voltada, né, quando o profissional ele já tem uma boa bagagem, né, de conhecimento da área, ele conhece diversas ferramentas, né, e aí ele parte para a área de consultoria, em que ele vai prestar o seu serviço para resolver
ou um determinado problema, uma determinada demanda de uma outra empresa. Então você vai fornecer uma prestação de serviço, né? Vai apresentar alguma alternativa que seja condizente com a realidade da empresa, tá?